Olhem só, pessoal. Estamos aqui hoje para discutir um assunto que vai fazer o seu cérebro doer mais do que tentar entender a linha do tempo do X-Men. E honestamente, é tão confuso quanto tentar explicar por que nunca vimos o Mario trocar de roupa, exceto quando ele vira um guaxinim voador. Vamos falar sobre Paul Jenkins. Quem? Exatamente. Paul Jenkins, meus caros. Um homem que magicamente se transformou em membro do universo Marvel. Não, ele não ganhou uma mordida de uma aranha radioativa nem tomou um banho de raios gama, ele simplesmente, apareceu. Como aquelas bactérias que aparecem no seu iogurte depois de uma semana na geladeira. E falando em bactérias, se você acha que é só aparecer e entrar para um universo de super-heróis, sinto dizer que você tem a mesma chance disso acontecer que o Batman tem de te emprestar o Batmóvel para um rolê. Mas vamos lá. Lembram-se do Bob? O cara que tinha mais memória que meu PC com 4 GB de RAM? Pois bem, Bob decidiu que seria uma ótima ideia colocar suas memórias na forma de uma pessoa chamada Paul Jenkins, que escreveu todos os quadrinhos do século. Aposto que ele pensou que superpoder é melhor do que confundir todo mundo. Claro, isso não faz o menor sentido, assim como tentar entender física quântica sem um café forte. Mas temos que admitir que foi uma revelação divertida, como quando você descobre que o super-homem usa o cuecão por cima da calça sem nenhum motivo aparente. Agora, pensem comigo, o que realmente é a realidade? Sabiam que a realidade é tão instável quanto as decisões de roteiro do Arrowverse? Pois é. E falando nisso, o século por acaso não lembra um pouco o Constantine? Um detetive das artes ocultas com um cabelo curto e loiro, que parece que acabou de sair de uma rave de 3 dias e ainda não sabe onde deixou sua jaqueta. Sabem quem escreveu Constantine? Sim, Paul Jenkins. Coincidência? Acho que não. Paul Jenkins é Constantine. Claro, é o caso típico de quando o personagem e o autor decidem compartilhar o mesmo corte de cabelo, porque nada grita mais autenticidade do que isso. Pegue a arte, veja as sombras, o estilo. É como estar jogando um jogo de RPG e só apostar em resistência. Porque, pessoal, se tem uma coisa que tem muito nesse mundo e que o Paul Jenkins parece adorar, são sombras. Sombras em todos os lugares. Tantas sombras que parecem ter saído direto de um filme do Tim Burton. E não me deixem começar a falar sobre o pigmeu alado do Senhor dos Anéis. Eu sei que não existe, mas deveria. Agora, se você está se divertindo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever. E, se não gostar, que a força esteja com você e que você nunca pise num Lego descalço. Continuando. Nosso Paul Jenkins é um verdadeiro artista das trevas, transformando o que poderia ser apenas uma biografia de Wikipédia em algo tão épico quanto a luta de Gandalf contra o Balrog, ou a decisão de trazer de volta o Shrek para mais um filme. Mas vamos ser honestos, muitos tentaram o mesmo. É como aquele mito do Sísifo, o cara estava sempre empurrando a mesma pedra colina acima, igual a esperança da Marvel em conseguir um filme do Quarteto Fantástico que não desaponte. A diferença é que o Paul Jenkins fez isso com um lápis na mão e um maço de papéis lotados de personagens, que como muitos de nós nos perguntamos, onde vamos parar? Quem diria que abriríamos uma discussão sobre Paul Jenkins e acabaríamos questionando a natureza da realidade, arte com sombras e sobre a sobrevivência da população de Ewoks em Endor? Isso sim, é um salto maior do que o Hulk após um espirro. E não esqueçamos das referências sombrias e do Constantine, como uma espécie de versão britânica do Dr. House, sempre sarcástico e envolto em mistérios. Porque se aprendemos algo com a TV, é que ser rabugento e fumar constantemente é a maneira certeira de resolver qualquer enigma oculto e ainda conseguir uma série milionária. Espero que vocês tenham curtido essa aventura surreal de hoje. Lembrem-se, se o Paul Jenkins pode se tornar parte do universo Marvel, então há esperança para todos nós. Quem sabe um dia alguém aí vire o próximo protagonista de um filme do Zack Snyder. Mas até lá, mantenham-se nerds, amigos. E antes de partirem, deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sino. Ou, como eu gosto de dizer, juntem-se à aliança rebelde contra o algoritmo. Afinal, precisamos de mais pessoas boas como vocês para derrotar o lado negro do YouTube. Vingadores, avante! Para o próximo vídeo.